Então, boa noite, queridos irmãos. Vamos nos unindo em coração, mas essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Então, vamos elevando nosso pensamento a Jesus, mentalizando muita luz caindo sobre todos nós, sobre o nosso amor em gotas, sobre todas essas pessoas que estão colocadas aqui nas vibrações. Meu filho, quieta que vai ter evangelho agora. Aqueles amigos nossos do nosso centro que estão passando por situações difíceis, que nós sabemos que são muito doentes, que eles possam receber essas luzes do Mestre. Então, com o coração unido em Jesus, nós vamos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a força e o esplendor, agora e para sempre. Graças a Deus e a Jesus. Eu escolhi para hoje nós estudarmos uma parábola de Jesus, que é a mulher na casa de Simão, o fariseu. É uma parábola conhecida. E o que eu acho interessante a gente falar um pouco antes da importância que, para nós espíritas, é esse estudo do Evangelho. Nós sabemos que o Evangelho foi durante muitos anos, muitos séculos, mal interpretado. E quando o Espiritismo veio cumprindo aquela promessa de Jesus de mandar o Consolador prometido, principalmente para trazer a origem, para trazer a cerne, realmente o conteúdo principal do Evangelho, com a sua simplicidade, tirando aquelas camadas, aquelas interpretações erradas. Isso nós vemos no Kardec, quando ele resolveu fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, escolher aqueles textos, aquela necessidade de colocar tudo com aquela leveza original e com o que nós podemos ir descobrindo pouco a pouco. Nós temos, depois disso, a gente vê Emmanuel, é maravilhoso o que Emmanuel fez, né? Eu tenho os livros dele, que foram, todas as mensagens dele, de acordo, praticamente ele cobre os 4 evangelistas com quase tudo, com mensagens, ele foi profundamente, ele continuou esse trabalho de Kardec. E isso é coisas que no século passado e esse século, muitos estudiosos se derramam sobre o Evangelho, tentando entender e compreender realmente a ideia de Jesus. O interessante é falar sobre as parábolas. Eu acho interessantíssimas as parábolas, que a gente pensa, por que Jesus falava com parábolas? Então, muitos dizem, porque o homem gosta de mistério, o homem gosta de descobrir as coisas, gosta que as coisas não sejam dadas de graça, já prontas. E a parábola mexe com a gente quer descobrir, cada vez que a gente vai lendo, vai se aprofundando e vai evoluindo de certa forma, nós vamos entendendo as parábolas de forma diferente. A própria palavra parábola, ela vem do grego, que são 2 palavras, esse para quer dizer ao lado, e esse bolê, parabolê, é uma conjugação de um verbo que quer dizer lançar ao lado. As parábolas são histórias lançadas, que exigem de nós um movimento para que a gente vá entendendo, vá compreendendo e vá internalizando isso. Eu, nessa busca desse evangelho de hoje, no estudo, acabei descobrindo uns grupos muito interessantes que chamam NEPs, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, que é um núcleo de estudo e de pesquisa do evangelho, núcleo espírita. E eles sugeriram um livro que não é nem espírita. Eles estão estudando esse livro de um autor chamado Kenneth Bailey. Eu vou pôr o livro aqui, ver se vocês conseguem ver. Esse aqui é Jesus pela ótica do Oriente Médio. Esse autor, ele é ecumênico, ele não tem uma religião assim definida. E ele viveu 30 anos no Oriente Médio.
Então, o que ele pega é justamente aqueles costumes, para a gente entender com mais profundidade o sentido daquela parábola, a gente tem que entender os costumes. A gente sabe que Kardec já deu a pista para a gente, porque logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, ele coloca as notícias históricas e explica, de certa forma, como funcionava a época de Jesus, quem eram os fariseus, quem eram os publicanos, como é o que era o templo, que eram os samaritanos, para a gente ter alguma noção. E isso foi indo além. E também no capítulo 23 do Evangelho, naquele Moral Estranha, ele também se preocupa em explicar aquele texto que a gente acha muito complicado, quando Jesus fala, quem vem a mim deve odiar o seu pai e a sua mãe, e ele explica que odiar, naquele tempo, queria dizer amar menos. Então, ele nos dá, o Kardec, essa pista, que nós devemos ir atrás disso. Então, eu vou ler aqui a parábola, que a gente conhece, e que nós vamos vendo que a gente, durante muito tempo, foi interpretada errada, muito errada. Vou ler a parábola. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. E eis que havia uma mulher que era uma pecadora da cidade. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. E aí ele conta uma parábola. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco amou, aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Então, vamos ver o seguinte. Primeiro, essa história pressupõe que a mulher já estava lá quando Jesus entrou, porque ele fala ali que Jesus, quando entra, viu uma mulher, ela já estava lá, e a gente vê que funcionava assim, isso que eu vi também, que eu descobri que eu não sabia. Esses jantares, os banquetes, os almoços que os fariseus davam, eles deixavam entrar as pessoas mais simples, que ficavam encostadas na parede, ali ao lado, esperando, depois que terminava a ceia, o jantar, ou o que quer que fosse, eles tinham direito a comer o que sobrasse. E eles faziam isso porque eles achavam que isso era um ato de caridade, que eles estavam distribuindo para essas pessoas. Então, nós vamos ver primeiro que Jesus, ele foi convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Então, o primeiro ponto que a gente descobre lá no fim da parábola e que existia, é que existe uma tensão nisso aí, uma coisa tensa, porque era obrigada, as cortesias tradicionais, para você receber um convidado, você tinha que dar um beijo de saudação, depois se os convidados estivessem sentados no estrado, que ficava ao redor do sofá onde eles se reclinavam,
eles tinham que, eles traziam água e azeite para eles lavarem os pés e as mãos, porque vocês lembram, eles andavam com umas sandálias, vinha empoeirado. Então, isto era uma cortesia que era feita com todos. E depois eles traziam água e azeite para lavar os pés e as mãos e traziam depois o óleo para ungir a cabeça. Só assim que eles estavam saudados. Depois eles podiam sentar e se declinar no sofá. Eu acho que eu não consegui entender muito direito como funcionava esse negócio de estrado e sofá. Procurei, não encontrei gravuras, não encontrei nada, mas eu sei que eles aí que eles se inclinavam no sofá. Eles convidaram Jesus, provavelmente, porque eles viram que Jesus era um novo, eles achavam que Jesus vivia, eles criticavam Jesus porque ele vivia comendo e convivendo com pecadores, que eles diziam, com essas mulheres. Então, eles eram mais ou menos o que dá a entender que eles queriam dar uma lição para Jesus, queriam colocar ele na linha, né, para ver e ver o que ele ia falar. Então, depois que ele foi destratado, porque ele não, para ele eles não cumpriram nada do que era isso deveria se cumprir, eram regras que eram cumpridas com o hóspede, eles não fizeram nada. O que Jesus podia pegar e ir embora? Falou, olha, daqui eu não sou bem-vindo, eu vou embora. Mas ele ficou, se declinou, sentou no sofá. E aí ele realmente passou na frente, porque pela regra deles era o mais velho que devia sentar primeiro, mas ele foi lá e fez isso no sofá, declinou-se no sofá, ele foi o primeiro. Essa mulher, a gente, toda vez que eu li essa parábola, tem muita gente que até diz que essa mulher seria Maria Madalena, né, pecadora, qualquer pecadora eles acham que é Maria Madalena, mas não, era uma mulher que era considerada pecadora, realmente talvez fosse uma prostituta, pelo que eles dizem. Essa mulher tinha escutado, ela não foi lá para pedir perdão para Jesus, ela não foi lá para chorar e pedir perdão, não, ela foi para agradecer. Ela já foi levando aqueles objetos, que era o perfume e o óleo, para agradecer a Jesus, porque provavelmente ela escutou Jesus falando, e Jesus perdoando os pecados. E ela sentia assim, porque as regras para os judeus para perdoar os pecados seria a pessoa primeiro se confessar, reconhecer que tinha pecado, depois ela teria que fazer uma compensação desses pecados, e o terceiro passo seria viver dentro das regras. Uma prostituta não consegue fazer compensação de pecados, então ela nunca seria perdoada, porém Jesus dizia que todos seriam perdoados, que ele estava perdoando. Então ela estava extremamente agradecida, porque ela poderia também ser perdoada, coisa que se ela seguisse a regra dos judeus não seria. E quando ela viu Jesus sendo destratado, ela começou a chorar, porque ela viu que aquela pessoa que ela admirava, que ela veio para agradecer, que era aquele que ela estava considerando realmente um mestre, estava sendo destratado. Aí ela chorou. E aí ela viu que não tinham lavado os pés de Jesus, e se ela fosse pedir água, ninguém ia dar água para ela, porque eles tinham feito de propósito, de não seguir as regras. Então ela teve essa ideia de lavar com as lágrimas dela os pés de Jesus, e não ia ter toalha, porque se ela tivesse intenção de fazer tudo isso, ela trazia água e toalha, ela só foi ungir a cabeça, era um agradecimento. Então ela soltou os cabelos e enxugou os pés de Jesus com os cabelos dela, e aí vocês imaginam o que foi para os outros fariseus, porque as mulheres judias naquele tempo e até hoje, os mais ortodoxos, as mulheres não exibem os cabelos, eles consideram o cabelo da mulher uma coisa ligada à sexualidade, então as mulheres só mostravam o cabelo nas noites de núpcias, elas não soltavam os cabelos, essa mulher solta os cabelos e enxuga os pés de Jesus com os cabelos dela. E aí eles ficam pensando, eles já estavam desconfiados, já queriam realmente pegar Jesus em alguma coisa. Então eles falaram, se esse homem fosse um profeta, ele sabia quem seria essa mulher que está tocando nele, que ela é uma pecadora. E aí Jesus fala aquela frase, Simão, eu quero te falar uma coisa. Essa frase, quero te falar uma coisa, é uma frase de que alguém vai começar uma história que o outro não vai gostar muito de escutar. Ela prepara para alguma coisa, que seria mais
rigorosa. Aí o Simão falou, fala, mestre. E aí ele conta a parábola, aquela pequenininha, que é simples, mas tem um sentido muito grande. Ele falou, 2 homens deviam a certo credor, um devia 500, outro devia 50. Nenhum deles tinha como pagar, mas o Senhor perdoou a dívida aos 2. Qual deles o amará mais? Quer dizer, nessa história, Jesus vai colocando para ele entender, porque as parábolas de Jesus, se vocês lembrarem, são muito interessantes. Ele nunca dava uma resposta para as pessoas direto, ele falava uma parábola. Vocês lembram aquela do bom samaritano? Quem é meu próximo? Ele conta, 2 homens, um homem vinha pela estrada e foi assaltado. Aí a pessoa vai entendendo a história e no fim percebe que é dele que Jesus está falando, que é para ele a história, e daqui é do mesmo jeito. Ele fala, 2 homens deviam, um devia 500, outro devia 50. Nenhum dos 2 tinha como pagar. Então, é interessante essa história da dívida pelo seguinte, eu gosto muito quando eu rezo o Pai Nosso, quando eu aprendi a rezar o Pai Nosso, a gente falava, perdoa as nossas dívidas, que é como está no Evangelho. Depois, eu me lembro que eu estudava no colégio de freira, que veio uma coisa para tirar dívida, colocar ofensa. Em vez de dívida, que dívida estava associada a dinheiro. Só que, pelos meus novos estudos aqui, eu descobri que dívida é uma palavra que vem muito dentro do Antigo Testamento e do Novo Testamento, associada a pecado. Dívida seria um pecado. Então, por isso eu continuo rezando a perdoar as nossas dívidas. Eu fiquei mais feliz que eu rezo com mais razão. Então, oro, não rezo, né? Então, o credor, um devia 500, quem que devia mais nesse caso? A mulher. E outro devia 50, como Simão, porque Simão era um pecador também. Ele tinha destratado a Jesus e ele tinha feito uma coisa grave. Os 2 devedores não podem pagar, não podem, porque os pecadores não podem compensar essa dívida com Deus, mas o credor perdoa os 2, porque Deus pode perdoar os 2. E aí a história vai saindo um pouco da ideia de Deus, na parábola, para Jesus, porque ele perdoa, ele que perdoa, ele perdoa a mulher e ele perdoa Simão por ter destratado ele, porque ele não saiu da casa, nada, ele fica ali. E os devedores reagem com amor. O devedor de 500 denários reage com muito amor, e o devedor de 50 denários com pouco amor. Aí Jesus pergunta para o Simão, quem amará mais? E o Simão, porque essa é uma coisa socrática, ele faz o outro responder o que ele queria que ele respondesse, para ele entender que era ele, aquele pecador dos 50, e ele que não estava, que amava menos. Então Jesus pergunta para ele, quem amará mais? E o Simão fala, a quem foi mais perdoado. Ele falou, então. Aí ele fala, ele vira e fala para a mulher. Aí ele conta primeiro a história. Jesus fala, você julgou bem. Você julgou bem. Foi isso mesmo. Aí ele chega e fala tudo aquilo. Eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés, você não me deu azeite, você não ungiu a minha cabeça, mas essa mulher veio aqui e fez tudo isso, ela fez e ela estragou o que eles queriam ter feito, eles queriam que Jesus se sentisse assim humilhado. E o que eles esperavam? Que Jesus usasse as coisas tradicionais, falasse para ela, você vai agradecer no templo, eu não tenho nada que ver com isso, ou dissesse, não, essa mulher está agindo de uma forma errada, porque eles retirassem, mas ele não fez isso. Ele deixou que ela fizesse, e ele contou a parábola, e ele ainda falou para ela, os teus pecados te são perdoados. Ele aceitou tudo, quer dizer, nessa hora, ele passou a raiva que eles estavam daquela mulher que estava lá, realmente fazendo tudo o que eles não queriam, porque a mulher estava... Primeiro era uma mulher, que a gente sabe como a mulher era tratada naquele tempo, e como Jesus acolheu as mulheres, de todo jeito, não só as chamadas mulheres santas, como todas as mulheres. Então, eles ficaram muito revoltados com isso. E eles queriam ver que tipo de profeta era Jesus, porque para eles um profeta era aquele que escolhia o povo... Ele se preocupava com o povo escolhido, com aqueles
que seguiam as leis. Mas Jesus não era esse tipo de profeta, eles viram que é, porque, na verdade, existem dois tipos de pecadores, aqueles que seguem as leis e aqueles que não seguem as leis, os dois são pecadores da mesma forma. E Jesus estava realmente mais do lado daqueles pecadores que eles achavam que não tinha jeito, né? Os publicanos, os ladrões que eles diziam, as mulheres. No caso, essa era, pelo visto, era uma mulher realmente pecadora, porque você vê o empenho, o afã com que ela veio pedir, agradecer. Ela não veio pedir, ela veio agradecer. Aí a raiva que eles estavam dela passou para Jesus. Isso aí a gente sabe que é uma coisa que vai indo adiante, porque nós sabemos que Jesus realmente foi preso e acabou sendo morto por causa desses fariseus, que se viam seguindo. Quando a gente pega o evangelho, eu acho interessante que quando a gente vai lendo, eu gosto de, volta e meia eu pego o evangelho e leio todos os evangelistas, todos, a história, e você lendo em seguida, às vezes, no Novo Testamento, você vai percebendo como eles vão fechando aquele cerco em volta de Jesus, como eles vão procurando entender o que ele era, por que ele fazia, e que ele realmente fazia, se a gente lê as parábolas e vê o que ele falava para esses fariseus, eles realmente ficavam enfurecidos, porque ele desvendava o que eles tinham por dentro, toda aquela aparência, lembra daquela prece? Eu lembro de várias parábolas que você vê quando o fariseu e o publicano estão rezando, e que um se punha como muito importante, e o outro estava ali pedindo, e Jesus vai falando o tempo todo, em todas as parábolas é isso. Então, é interessantíssimo a gente ler e acompanhar dessa forma, entender que Jesus estava realmente nos deixando, porque nós todos estudamos Evangelho há tanto tempo, não é? E quando quando a gente dá o curso de aprendiz do Evangelho, quando fiz anteriormente também o curso, vem aquele pensamento, mas eu já estudei tanto o Evangelho, o que eu vou fazer no aprendiz do Evangelho? Então nós pensamos, nós vamos aprender a aplicar o Evangelho. Mas, além de aplicar o Evangelho, nós vamos entender profundamente o que está lá dentro, o sentido oculto. Não só o sentido oculto das palavras, ou a visão que a gente pode ter, mas o sentido oculto, no sentido, quer dizer, para que a gente vai entender o que foi falado há 2000 anos, como era o povo daquela época? Para ver a profundidade e o impacto dessa situação. Não era uma coisa simples o que aconteceu. Foi tudo contra as regras daquela época. E Jesus sabia que ele, sendo contra aqueles poderosos, ele estava se colocando realmente em risco o tempo todo. O tempo todo. E era isso que ele tinha que fazer. Ele tinha que quebrar aquele lugar comum. Ele tinha aquelas pessoas que seguiam a ele, tinham que entender que eles estavam seguindo alguém que estava trazendo algo completamente novo. Por isso que ele formou aqueles seguidores capazes de enfrentar depois qualquer coisa, de serem martirizados, de serem perseguidos, porque eles tinham certeza daquela profundidade que fugia das aparências. Então, nesse texto, a gente fala sobre perdão e amor, quer dizer, quanto mais perdão você recebe, mais amor você dá de volta. Então, vê o tipo de pecado, os pecadores são elucidados, tanto os transgressores quanto os cumpridores da lei necessitam de perdão. Todos são pecadores, com a diferença que esses transgressores, normalmente, estão sabendo, têm noção dos seus pecados. Esses que são os cumpridores da lei, eles acham, são aqueles que estão com o pecado maior, que é o pecado do orgulho, de se achar acima disso, de não precisar e de se achar que eles já fizeram tudo direito. Quando a gente estuda a história toda da religião, a gente vê como funciona, né? Quando nós vemos... Eu estou lendo um livro lá, um livro que é sobre... chama o defeito de cor, um defeito de cor. É uma escrava que conta uma história interessantíssima, um livro de 900 páginas. E você vê como os negros eram tratados aqui no Brasil, e as pessoas, paralelamente, estavam lá na igreja, estavam fazendo, achando, cumprindo tudo direitinho,
e achando que aí estavam salvos, né? Tinha aquela questão também do perdão dos pecados, né? Eu até esqueci o nome agora do termo, que eles vendiam as indulgências, né? A pessoa pagava indulgência e ia para o céu. E, quer dizer, o Espiritismo nos trouxe de volta esse início, essa coisa maravilhosa que nós também temos que entender para nós, e é o trabalho que a gente faz, né? O trabalho que nós fazemos quando estudamos o Evangelho e quando aplicamos o Evangelho realmente, com esses trabalhos dos samaritanos, com tudo que é feito com a distribuição de sopa, com você ter essa humildade de reconhecer as nossas falhas, né? Eu tinha tanta coisa para falar aqui, mas eu acho que eu peguei coisa demais para falar, eu vou ficar aí que eu estou mais ou menos no meu horário, mas o que eu gostaria de dizer também, para nós, mulheres, a importância, a posição das mulheres é elevada. Jesus está disposto a se prejudicar para estender publicamente seu caro amor por essa mulher que era desconhecida e imoral para a época. Mas ela, ao perceber, porque ela não tinha solução para a vida dela, ela, uma vez que não podia compensar os pecados, como que ela vai compensar? Quem rouba compensa dando de volta, tem vários, ela não podia compensar, ela não tinha saída. Mas Jesus acolheu da mesma forma, com essa magnanimidade de recolher aqueles que estão dispostos a recomeçar. E isso é o presente mais maravilhoso que ele podia dar para nós, porque até então a interpretação do Evangelho era uma coisa muito dura. E nós sabemos que Jesus veio trazer basicamente o amor. Então, acho que é isso que eu deixo para vocês como um gostinho. Se alguém quiser procurar esse livro, esse autor chama Kenneth Bailey. Ele tem outro livro que eu comprei também, que eu não sei nem onde eu pus, que é só sobre as parábolas de Lucas. É uma visão a mais, sabe? Eu acho que cada vez que a gente consegue uma visão a mais, é um presente maravilhoso. Então, vamos fazer o nosso encerramento, elevando e agradecendo mais uma vez essa oportunidade que tivemos, mentalizando muitas luzes caindo sobre o nosso planeta querido, tão necessitado, que os benfeitores do alto possam derramar essas luzes, para que nós recebamos essas bênçãos e possamos nós também descobrirmos qual a nossa contribuição, o que nós podemos fazer nesse momento. Dizendo aquelas palavras para Jesus, eis-me aqui, Senhor. Então, com o nosso coração unido ao nosso Mestre, nós dizemos mais uma vez, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a força e o esplendor, agora e para sempre. Graças a Deus e a Jesus. Boa noite.